O programa Câmara em Debate segue, com a sua jornada apresentando para você o novo perfil da Câmara de Vereadores. Ela mudou, tem muito mais representatividade e isso gera a necessidade de levar até você mais informações. É por isso que o Câmara em Debate tem o objetivo de apresentar todos os vereadores, suas bandeiras, suas propostas e principalmente os seus projetos para a cidade. No programa de hoje, vamos conhecer Gabi Ronalça, eleita para o seu primeiro mandato pelo Democratas. Gabi, mesmo com tanta informação, hoje as pessoas têm acesso, estamos dando a oportunidade dos vereadores se apresentarem para o público com uma pergunta simples. Quem é Gabi Ronalça? Obrigada, Marcos, pelo convite. Gabi Ronalça é uma mulher forte, trabalhadora, que quer mudar a realidade de muitos. A gente hoje sabe da dificuldade. Só andar na rua, principalmente agora na chuva, no período chuvoso, a gente vê a necessidade de ter mais políticas públicas para a população. Então, eu sou advogada, trabalhei durante muitos anos na advocacia e também, por vir de uma família política, também trabalhei, também vi essa realidade. Então, eu quis ajudar. E ajudar trabalhando cada vez mais para o povo. O seu DNA, você é filha de ex-vereador, irmã de deputado, mas o que é que te motiva para a política? O que é que te empurrou para a política? Então, como eu disse, ajudar. Chegou numa época que Dudu tinha sido eleito deputado, graças a Deus, e precisava de alguém em Maceió para dar continuidade ao trabalho. Então, como eu já fazia a parte jurídica, como eu já estava nos bastidores e por ter todo o conhecimento, por ter esse know-how, por querer ajudar, por querer fazer mais, fui escolhida, trabalhei e estou trabalhando e vou continuar trabalhando para o povo. Você chega na Câmara nesse momento em que há uma representatividade feminina importante. De algum modo, isso pode se refletir nas pautas e, consequentemente, também para a sociedade? O que é que você tem a dizer sobre isso? Sim, é uma das bandeiras que eu defendo, são os direitos das mulheres. Hoje, infelizmente, nós só somos 4 de 25 vereadores, então a representatividade ainda é muito pouca. A gente precisa de mais mulheres na política, a gente precisa de mais mulheres ocupando cargos mais importantes, no caso, até porque eu dizia muito isso. Eu estou aqui, quero estar, e hoje, graças a Deus, Nossa Senhora, eu estou como vereadora e a gente precisa, na política, de mulheres para que possam defender os interesses das mulheres, mas não apenas os interesses das mulheres. Eu não defendo apenas as mulheres, eu defendo toda uma sociedade, eu defendo do bebê, eu sou pró-vida, então eu defendo do bebê ainda no ventre da mulher, até o idoso, eu defendo os animais. Então a gente precisa de mais mulheres que têm sensibilidade, que possam olhar para o outro e querer pensar no outro e querer mudar essa sociedade, mudar a realidade que a gente se encontra, que é muito triste ainda. As experiências das suas andanças, ou em campanha, ou trabalhando também na área jurídica, quem são essas mulheres que hoje precisam de representação? Muito boa pergunta. Inclusive, eu queria até deixar claro que eu fiz uma indicação nisso, que foi algo que eu vivi na pele. Eu sofri assédio moral trabalhando. Eu acredito que não apenas eu, como várias outras mulheres, ainda sofrem isso. E eu prometi para mim mesma que, primeiro, eu sou uma pessoa que não abaixa a cabeça. Eu enfrento. Eu tenho a coragem do meu sobrenome. Então, se é para trabalhar, eu trabalho demais, eu gosto de trabalhar. E por trabalhar, eu acabei sofrendo assédio moral. E eu prometi para mim mesma, perante Cristo, isso foi na igreja, os capuchinhos que eu frequento, que nenhuma outra mulher iria passar por isso. Então, como era competência do prefeito, eu não poderia fazer um projeto de lei, eu fiz uma indicação solicitando a criação de um núcleo de combate ao assédio moral contra a servidora pública. E espero conseguir ir além, para todas as mulheres, para que a gente possa evitar o assédio. Porque o assédio ele acaba não apenas com o lado emocional, como o lado físico da mulher também, profissional e tudo. E a gente precisa evitar, a gente precisa cuidar dessas mulheres. Eu precisava ser cuidado naquela ocasião, não fui, e eu disse que eu iria cuidar de todas as mulheres. E não apenas das mulheres que sofrem também. Por incrível que pareça, existem homens também sofrendo assédio, até de mulheres.
e a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa acabar com isso. De toda forma, essa relação de poder ela é desigual. Muito desigual. Interfere. Muito. No caso das mulheres, na sua avaliação, o que é que essa experiência lhe deixou como reflexão? Por que as mulheres que se impõem, que se apresentam, incomodam? É uma boa pergunta. Gostaria muito de ter essa resposta. Eu digo que todas as mulheres que sofreram, a mesma coisa que eu sofri, foi justamente por uma, eu não vou dizer uma inveja, não é isso, não é questão de ser inveja. Seria muito pouco, se fosse, né? Exatamente, eu acho que é mais uma insegurança. Segurança do homem de achar que nós mulheres queremos ocupar um cargo, que um cargo é todos, não existe isso. Então eu acho que é muita questão de insegurança. Quando um homem, e aqui eu estou falando, não estou me referindo a todos os homens, óbvio, né? Claro, óbvio, estamos aqui com um homem que entende, que é sensível à causa, mas tem muitos, e até mulheres, viu? Tem mulheres que são inseguras e acabam sediando outras mulheres por uma questão de segurança, por achar que não tem a competência. Então, quando vê uma mulher que trabalha, que quer se dedicar, que quer fazer mais, acaba recuando e tentando prejudicar. Mas isso não existe, minha gente. Dá para todos. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que unir. Os homens têm que estar ao lado da gente, as mulheres têm que se unir com os homens para mudar toda essa realidade. E aí eu vou do assédio moral, ao assédio sexual, a todo tipo de violência contra a mulher que a gente precisa acabar. Hoje o feminicídio é altíssimo, principalmente na questão da pandemia. A pandemia veio para piorar essa situação. E a gente precisa dar um basta. Né? Então a gente precisa acabar, a gente precisa ter essa união. E eu digo muito que a gente precisa de vocês, homens. Vocês, homens, também têm que vir ao lado da gente, porque só assim a gente vai conseguir dar um fim, dar um basta à violência. Essa poderia ser uma das bandeiras, a defesa da causa feminina, mas você já colocou aqui a defesa pró-vida, naturalmente por conta da sua formação cristã. Sim. E sobre causas sociais, porque é possível que nas suas andanças ou na sua e também em outras campanhas, a senhora se deparou aí com situações bem delicadas da cidade, né? Muito, muito. Eu tive uma situação que toda vez que eu lembro até me emociono, que foi, eu não vou especificar o local, né, até por uma questão de ética, e eu vi o que era realmente a pobreza. A gente fala tanto, a gente vê a pobreza, mas quando a gente está ao lado de pessoas que não têm o mínimo, ainda mais agora nessa situação de pandemia, é que você se choca de você ver que realmente precisa de políticas públicas voltadas para a população, principalmente para as pessoas de vulnerabilidade social. Eu faço parte do movimento chamado Talicé, faço parte também da Pastoral, que é como vai seu irmão, e a gente atua em várias áreas, e uma dessas áreas é atuando junto com a Pastoral de Rua. A gente ajuda a população em situação de rua, que é uma população muito sofrida e que acaba sendo invisível para tanta gente. E isso eu tenho como bandeira também, a gente precisa cuidar das pessoas que mais precisam. Então, eu me choquei muito quando eu vi crianças, que eu vejo minhas sobrinhas, que graças a Deus têm, e quando eu vejo crianças que não tinham nenhuma sandália, nenhuma havaiana para colocar no pé, e num local que não tinha o mínimo de infraestrutura. Por isso que a gente bate tanto, a gente precisa tanto pedir e clamar o apoio, né? O apoio do executivo. Eu sei que é difícil, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma hora para outra, mas a gente precisa estar sempre cobrando. E essa é uma das funções do vereador, né? Não apenas pedir, que às vezes as pessoas se confundem, achando que o vereador vai fazer, quando na verdade ele não tem competência para fazer, mas ele tem competência para pedir. Então ele pede para o povo, ele é representante do povo. Nós, 25 vereadores que estamos aqui na casa, representamos toda a população de Maceió. Então, vocês precisam vir até a gente também. A gente, claro, precisa ir até vocês. Mas a gente só indo, só ouvindo vocês, a gente vai saber a necessidade de vocês para que a gente possa pedir políticas públicas específicas e voltadas para cada comunidade. Então... A senhora já teve a oportunidade de trocar ideias com as suas outras colegas vereadoras, né, as outras vereadoras, nesse sentido? O olhar também passa por essa necessidade social? Sim, nós temos apesar de pequena bancada, né? Graças a Deus é uma bancada até unida, uma bancada feminina. Tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar ainda. E nós quatro, nós temos também essa sensibilidade de olhar não apenas para as mulheres, claro, como eu disse, nós não estamos aqui apenas para as mulheres, mas para todos.
de olhar para toda a sociedade. Então a gente até ficou de se organizar para ter mais encontros e pensar também em prol de toda a população. Recentemente, nós acompanhamos uma discussão, inclusive de um projeto já aprovado em primeira discussão, a respeito da questão envolvendo a gravidez responsável, né? E principalmente porque estava sendo proposto o Dia da Vida. Eu queria que a senhora esclarecesse uma oportunidade de falar sobre esse tema. Eu agradeço bastante, até porque, infelizmente, foi desvirtuado o sentido do meu projeto de lei. E eu quero aqui, mais uma vez, tentar explicar. Eu propus um projeto que já existe em âmbito estadual, que fala tão somente para instituir o Dia Municipal do Nascituro e a Semana da Vida. Aí muitas pessoas, o que é o nascituro? O nascituro é o bebê, que eu considero como bebê, porque para mim, no momento da concepção já há vida, mas muitos usam o termo feto. Então, é apenas isso, é instituir o Dia do Nascituro, justamente pela importância da vida, porque se nós hoje estamos aqui, foi porque lá atrás os nossos pais deram sim, né? Valorizaram a vida. E a Semana da Vida, mas infelizmente desvirtuaram, falaram que tratava sobre o aborto, quando na verdade não trata sobre o aborto, até porque eu, como estou como vereadora, não tenho competência para tratar sobre o aborto, e mesmo se eu tivesse competência, não é o sentido do projeto. Até porque o aborto é uma política de saúde. Exatamente, e é federal. Qual é federal. o seu alcance? É apresentar um debate e reflexão? Eu queria que a Sim, senhora aprofundasse um pouco mais. na verdade é para valorizar. É um dia de valorização da importância da vida, do nascituro, saber que todos nós um dia fomos nascituro, um dia fomos bebês. Então a gente precisa valorizar. É para valorizar a vida, que eu acho que é o que é mais importante. Hoje estamos numa pandemia e se fala muito de valorizar a vida, né? Quantas pessoas morreram, infelizmente. Então é apenas isso. Lógico que tem oportunidades. No meu projeto de lei, em um dos artigos fala de palestras, até pelo fato de que hoje, infelizmente também, existem muitas adolescentes sendo mães de maneira irresponsável, pais também sendo de maneiras irresponsáveis. Então a gente vai para falar. O que mais é importante é falar. A gente não quer a ideologia, ninguém está aqui querendo doutrinar ninguém, muito pelo contrário, até porque eu sou totalmente contra a doutrinação. Então, seriam políticas públicas voltadas para explicar o que é uma gravidez, para tentar evitar uma gravidez na adolescência, tentar evitar até uma gravidez que não apenas na adolescência, mas uma gravidez que não seja da maneira responsável, para trazer a mãe e o pai de maneira responsável. Houve dentre essa discussão também, quando ganhou a opinião pública, que essa proposta poderia atrapalhar um outro debate, que é o debate que envolve a questão do abuso sexual, que muitas vezes resulta também até na questão da gravidez. A senhora acha que uma coisa tem relação com a outra? Então, Marcos, não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas que falaram dessa forma não leram meu projeto de lei, ou se leram, interpretaram errado. Então, eu disse até em plenário o seguinte: acabou que talvez uma pessoa tenha lido errado e tenha falado e as outras pessoas saíram reproduzindo e não se deram ao trabalho de ler, entendeu? E eu acho que isso é muito complicado. E nem de procurá-la, né? Nem de me procurado. E até quando eu falei, eu expliquei e outras pessoas até me questionaram, eu recebi inúmeras manifestações. Eu ia falar outra palavra, mas enfim, manifestações até absurdas. Falaram, inclusive, me trataram até como pedófila. Então, assim, eu fiquei realmente muito chocada, muito triste, me causou bastante revolta. Eu fiquei estarrecida pela situação, até que ponto chegou um projeto de lei que já existe em âmbito estadual. A senhora acha que a polarização política do país pode ter também, assim, meio que atrapalhado o que seria a sua proposta de debate e levar essa interpretação? Porque eu tenho notado que muitas vezes um tema que pode ser propositivo acaba parecendo destrutivo por conta da interpretação dos segmentos. Aí mais adiante se esclarece, mas aí muita coisa já foi dita, né? Exato. Há tempo para que isso possa ser esclarecido, na sua opinião? Eu acredito ainda mais, né? Eu acredito que sim, eu acho que existe essa situação. Eu acho que é por isso que houve todo esse problema, né? Na situação de um projeto que é simples,
um projeto que já existe, como eu disse, em âmbito estadual. E quando teve em âmbito estadual, não causou esse alvoroço todo, não causou tanta imagem negativa para algo simples. E aqui, eu acredito sim que hoje nós estamos em um período, vamos dizer assim, político muito difícil. Antecipado também. Antecipado, que não tem porquê estarmos tratando disso agora, que também não é o caso. Isso aqui não é uma bandeira ideológica, não é uma bandeira religiosa também, apesar de eu ser católica, apostólica romana. Meu projeto de lei não tem o viés católico, apesar de terem dito que foi usado pela Igreja Católica a data, mas deixando claro, todo projeto de lei que a gente institui um dia, a gente pega alguma referência, e eu peguei uma referência porque já existia essa referência, apenas por isso. E no bojo do projeto de lei não se fala da Igreja Católica, nem nenhuma outra religião. Todas as religiões eu defendo. Eu acho que a gente precisa partir do respeito. Se a gente conseguir respeitar uns aos outros, não vai ter essa confusão, não vai ter esse problema, essa problemática. Então, eu acredito que, por mais que a gente consiga falar, ainda vão ter pessoas que não querem ouvir. Então, eu não tenho muito... Eu vou até onde eu posso ir, né? Na prática, o que acontecerá quando ele for aprovado, né, aí em segunda discussão, já que nesse momento ele está com um pedido de vistas? Efetivamente, existindo a data, como é que ela poderá ser comemorada ou celebrada ou discutida? Eu queria que o senhor esclarecesse. Certo. No momento, se Deus quiser, for aprovado, né, que eu acredito que seja, até porque não tem motivo para não ser aprovado, e a gente já conseguiu em primeira instância, em primeira votação, desculpe. Lembrando da advogada. É costume de advogado. É costume de advogado. Então, a gente já conseguiu na primeira votação a aprovação. Eu acredito que não vai ter problema na segunda, apesar de ter esse impasse. Então, ele vai só ser incluído no calendário municipal e, havendo verba, vão ser propostas palestras para tratar sobre o tema vida, que eu acho que é o que é de mais valoroso, que é o que a gente mais precisa cuidar, é a vida. Apenas isso. Não vai estar doutrinando, como muita gente infelizmente alega. Essa proposta é uma proposta que está em discussão na casa e é por isso que estamos trazendo hoje no programa Câmara em Debate, dando a oportunidade da vereadora Gabi Ronalça, que foi autora da proposta, de estar apresentando. Naturalmente, essa discussão ela encontra a referência no âmbito escolar. Recentemente, a senhora participou de uma atividade onde a Prefeitura apresentou um diagnóstico da situação da educação. Lhe impressionou as informações que ali foram divulgadas? Muita criança ainda fora da sala de aula? Infelizmente, ainda nós temos... Mas estamos crescendo, né? O secretário Helder, ele tem um trabalho muito bom, não apenas ele, como toda a secretaria, eles estão muito empenhados em trazer de volta essas crianças, esses adolescentes, e a gente precisa... Eu faço parte da comissão na Casa de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e a gente também tem muito um cuidado, nós já conseguimos aprovar muitos projetos de lei nesse sentido, e a gente precisa olhar, porque o futuro da gente é a educação. Então, é uma das prioridades também, é uma das bandeiras que eu defendo, e a gente precisa trazer essas crianças, esses adolescentes que não estão conseguindo, mas por quê? Porque, infelizmente, ainda estamos na pandemia, a realidade não é a mesma, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente parte da escola particular para a escola pública. Infelizmente, até os professores, a gente também tem que dar um suporte maior para os professores. Muitos, eu tive contato com muitos professores, até faço parte, dou um apoio à associação dos professores, e muitos não têm sequer um tablet para poder passar. Então, você imagine como a gente estava numa situação de pandemia, que eles não tinham como ir, agora estão voltando, graças a Deus, já estamos regularizando essa situação. Mas como é que os próprios professores iam passar a informação para alunos que também não tinham internet disponível, que não tinham um telefone, um notebook, um computador, nem um tablet. Então, é uma realidade muito diferente, ainda existe um abismo muito grande. E quando a gente viu o trabalho que a Secretaria da Educação
está fazendo, está conseguindo. Hoje tem um aumento maior até do ano passado. Então a gente fica muito feliz que a gente está conseguindo, eles estão conseguindo. E o Executivo tem a certeza que pode contar com apoio exclusivo do Legislativo nesse sentido, que são os 25 vereadores empenhados para que a gente possa ter uma educação de qualidade, para que a gente possa dar meios para não apenas os alunos, como os professores também, e para que a gente possa ser referência, né, que hoje, infelizmente, não somos. Estamos lá embaixo. Vereadora, como será a escola pós-pandemia? Porque do que a senhora apresenta, que é uma realidade não só da capital, mas do país, né? Essa desestrutura que vem desde a situação do professor e passando pela situação do aluno, faz com que haja uma reflexão daqui para frente sobre a nova escola. Hoje a senhora tem uma atividade parlamentar, como é que a senhora imagina que deve ser essa escola pós-pandemia? Inclusive para ser mais atraente, né, para as crianças também. Eu acredito que muita coisa a gente vai conseguir manter. A questão toda a parte ideal, como eu posso falar, toda aquela parte da internet, da parte essa estrutura da tem estrutura, que existir. Exato. Mas eu queria usar um termozinho que eu ouvi muito nesses dias, eu não estou conseguindo lembrar agora, mas é toda a parte de informatizada, eu acho que vai continuar. Eu acho que a gente vai ter... Eu digo muito quando eu lembro da minha época, né? Que eram abraços, a gente não vai ter mais isso, que isso acaba dificultando, a gente não tem esse contato tão próximo do aluno, até com os outros alunos e com o professor, mas eu acredito que a gente vai conseguir manter, né? Muitos alunos gostariam muito de estar estudando e não conseguirem, então talvez eles voltem hoje querendo ter mais gana de voltar a estudar, querendo ter mais vontade de estar lá dentro para aprender, mas eu acho que ainda vai ser, vamos passar por muitas situações ainda, muitas situações ainda difíceis. Eu acredito que precisa ter reciclagem, tanto nos professores, quanto toda a parte que trabalha, né, que hoje a gente tem o Fundef, que ajuda, Fundeb, que ajuda bastante. Se Deus quiser, o Fundef vai ser dado, né? O rateio vai ser concretizado para os professores. O rateio dos precatórios, né, que foi discutido, aprovado aqui na casa também. Gabi votou favorável. Exatamente, todos os vereadores favoráveis. E isso a gente vê muito do empenho dos profissionais, não apenas dos professores, como toda a parte administrativa, toda a parte educacional. Então, eu acredito que vai ter uma força maior, apesar que tem muitos pais ainda que não querem que os alunos voltem, né? E isso a gente também não tem como prever. Vamos aguardar. Eu acredito que tudo com cautela, tudo com cuidado. Nós estaremos ainda com a máscara durante muitos anos, apesar da vacinação. Eu acredito que a gente vai permanecer ainda, também com os cuidados. Mas eu acredito que vai dar certo, né? Tem tudo para dar certo e vamos aguardar. Vereadora, a chamada primeira infância, ela necessita de um apoio que passa pela presença de uma creche, né? Sim. Muitas vezes ali, que vai possibilitar socialmente que a mãe possa vir a trabalhar. Sim. Um outro debate também é sobre as escolas em tempo integral. Quer dizer, uma coisa acaba se complementando com a outra. A senhora acha que pode contribuir no parlamento também para esse debate, para que as escolas e o processo, né, de estruturação do município levem em consideração isso? Sim, inclusive eu protocolei já 6 pedidos para a construção de novas creches. E graças a Deus a gente teve já o positivo do secretário de algumas, até pela importância, eu escutava muito nas minhas andanças, necessidade de se ter um local para que a mãe possa trabalhar, o pai possa trabalhar e deixar seu filho resguardado, né? A gente sabe que hoje... Com segurança que a gente bem sabe. Alimentado. Exatamente. E a gente tem a qualidade, os CMEs hoje são bem valorizados, tem um são bem modelo equipados. estruturante bem Exatamente. interessante, né? Então, eu acredito, gosto muito da ideia dos 2 turnos, do integral. Eu estudei, quando eu estudei no colégio que eu estudava, ele tinha essa questão e a gente tinha ainda mais, eu via que nós alunos tínhamos mais essa vontade de estudar, estando lá, ainda mais para essas crianças que não tem como. Muitos alunos
apenas a refeição é a que dá ao colégio, né? Ao colégio, ao CEMEI. Então é muito importante, que se tenham mais construções, mais CEMEIs, que tenham mais escolas voltadas para não apenas para as crianças, tanto a criança da primeira infância como as demais crianças e adolescentes. Então a educação ela tem que ser primordial, ela tem que ser prioritário e o nosso prefeito ele tem essa visão, né? Então e o secretário também. Pesquisando as suas redes sociais, eu pude perceber que a senhora acompanhou o prefeito aí em algumas atividades. Né? Como é que tem sido esse contato pós-eleição com os desafios que continuam presentes também ainda para a gestão e, consequentemente, também provocando o parlamento? A gente tem muito trabalho, ainda vai ter muito trabalho, nós só estamos começando agora o segundo semestre, então a gente sabe, empaca bastante na burocracia, a burocracia acaba engessando muitas coisas, mas tanto o executivo quanto o legislativo, eles estão empenhados em trabalhar. A gente sabe das demandas que são muitas, a gente tem uma cidade que ela não foi projetada, então ela precisa de muito cuidado, ela precisa de muita pavimentação, de muitas questões da infraestrutura, ela precisa também de iluminação. Inclusive eu estava hoje pela manhã conversando com o superintendente da CIMA, João Folha, que sempre nos recebe com muita atenção e vendo de tantas demandas que a gente leva para eles e a gente está conseguindo aos poucos. Né? E esse aos poucos é muito... Todo mundo agora quer iluminação Todo de mundo LED. quer LED. Quer o LED, exatamente. Né? Essa iluminação clara. Isso aqui é muito importante, né? Muda tudo, né? Muda. Segurança, valoriza o ambiente, né? Exatamente. Dá vida aos ambientes. Ontem eu estava fazendo uma vistoria na Cruz das Almas e eu vi a necessidade lá. As luzes, elas são muito escuras. Tem ruas, inclusive, que não tem luz. Então, faz com que aconteçam incidentes, aconteçam crimes e a gente precisa evitar. Expõe as mulheres. Expõe muitas mulheres, né? E a gente tem que evitar. Então a gente está fazendo esse trabalho. O prefeito ele tem muita gana, muita vontade de mudar, muita vontade. Marcel tem pressa, ele diz muito isso e realmente isso é verdade. Então a gente está aqui para trabalhar, para alinhar, para trabalhar, para apoiar e vamos continuar trabalhando cada vez mais. Como é que as pessoas podem sugerir indicações? É no contato das redes sociais, nas suas visitas também, nas abordagens. Já está na reta final dessa conversa. Gostaria que a senhora apresentasse essas possibilidades de comunicação. Todo tipo de comunicação. É por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu recebo muitos pedidos no Instagram, no direct. Podem continuar mandando. Podem vir aqui no gabinete, na Câmara. A gente atende com maior boa vontade, a gente quer ouvir. E eu tenho muitos pedidos para voltar. Eu volto muito nas comunidades. Então, sempre que eu volto, eu recebo as demandas e eu quero essas demandas. Dizia muito, quando eu estava nas andanças, que por mais que eu moro em Maceió é muito grande, a gente não sabe as necessidades. A gente precisa estar lá dentro das comunidades. E como é que a gente sabe disso? Ouvindo a comunidade. Eu preciso ter o contato com o morador do bairro, com o morador daquela rua. Porque até mesmo hoje eu moro na Jatiuca e eu não sei a necessidade de toda a Jatiuca. Eu sei da minha rua, eu sei o que a minha rua precisa, mas eu não sei o que as outras ruas precisam. Por isso que a gente precisa ouvir os moradores, que os moradores venham trazer as demandas com o maior prazer. A gente já fez quase 400 indicações, 22 projetos de leis, inúmeros ofícios, e a gente quer mais. A gente quer poder ajudar, e a gente só tem como ajudar ouvindo. Né? Então venham aqui para o meu gabinete, falem comigo no WhatsApp, falem comigo no Instagram, procure toda a equipe, todo o grupo. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos, muito bem recebidos, e só assim a gente vai conseguir entender o que Marcel precisa, que Marcel também realmente tem pressa, nós temos pressa, né? Quem tem fome tem pressa, quem está na chuva também tem pressa, né? Então a gente precisa ouvir para poder propor. Muito bem. Vereadora, obrigado pela sua presença. Obviamente o programa Câmara em Debate continuará apresentando para você a realidade da nova Câmara Municipal de Maceió.
Divulgue, interaja, conheça o perfil dos vereadores. Somente assim você vai saber como está funcionando a nova Câmara de Vereadores, que aumentou também a sua representatividade. Essa é a proposta do programa Câmara em Debate, que voltará em outra oportunidade.